Boa tarde, eu me chamo Bioque Mesito e nós vamos mais uma vez falar sobre um autor, né? Então, nosso espaço aqui, ele é justamente dedicado a dicas literárias, né? Onde a gente fala sobre livros, sobre autores e autores que têm despertado nos últimos tempos uma certa, como é que se diz, certo frisson, né? no meio da literatura. Então hoje eu vou apresentar para vocês um poeta maranhense, udovicense, chamado Sebastião Ribeiro. Um poeta que tem uma poesia substancial, um poeta que não segue essa linha da poesia comumente que a gente está acostumado a ver, que é a poesia romântica, enfim. O Sebastião Ribeiro, ele, apesar de ainda ter pouca idade, ele está na faixa dos 30, ele já tem 3 livros. Mas antes que eu fale dos livros, eu vou falar um pouquinho do que é o Sebastião Ribeiro. Então, o Sebastião Ribeiro, ele tem uma formação no curso de letras. Ele é formado pela Universidade Estadual do Maranhão em letras, e ele tem uma como é que eu posso dizer, uma eficiência, uma eficiência que eu digo, na verdade, na questão linguística, né? Ele é professor de língua estrangeira, o inglês. É um cara que já cruzou o mundo por aí, foi Europa, Estados Unidos, sempre buscando essa questão de melhorar, né? No caso, o seu ofício. Porém, é professor de línguas, professor de inglês, né? Não desmerecendo a nossa classe, mas não é um diferencial na vida, na carreira do Sebastião, pois além dessa questão do ofício, ele tem um ofício que é a essência dele, que é a poesia, né? Então, o Sebastião Ribeiro, ele, pouca idade ainda, como já falei para vocês, ele tem 3 livros de poesia. Este aqui, o primeiro, né, chamado I, que é aquele tipográfico, né? Esse livro saiu pelo grupo Scortese, né? Aí ele tem Witch, né, que saiu também pela Scortese, editora. E o mais recente, foi lançado recentemente, é o Memento, que é um livro que eu vou me ater mais, por ser um livro mais recente do Sebastião. Então, o Sebastião Ribeiro, ele começa com a questão dos festivais de poesia. Então, a gente começa a conhecer o Sebastião Ribeiro, no caso eu, num concurso de poesia aqui da São Luís, que hoje ele não está mais em voga, que é o Festival de Poesia Maranhense, Poesia Falada, onde esse festival ele despontou uma série de poetas. Inclusive eu mesmo fiz parte de vários como é que eu posso dizer? Vários certames, né? Ou seja, várias edições. Inclusive, uma delas eu fui vencedor e em outro momento eu fiquei em segundo lugar, né?
Mas então, aí o Sebastião ele ficou em terceiro lugar, ou melhor, em segundo lugar, melhor dizendo. E despertou à época o meu interesse em conhecê-lo e, na verdade, conhecer essa poesia nova, porque eu sempre tenho esse contato com os poetas mais novos, é de interesse meu. Na época eu trabalhava no Jornal Pequeno e lá eu escrevia no suplemento literário Guez Errante do Jornal Pequeno, né, capitaneado pelo Alberico Carneiro. E aqui eu devo muito honra, mando um abraço para o Alberico, que inclusive está retornando agora neste ano, em setembro agora de 2021, a novas edições do Guez Errante. Mas sim, então eu chamei para uma entrevista ele, mais dois amigos dele, o Igor Pablo e o Wesley, que no caso o Wesley foi o vencedor em primeiro lugar, né? E terceiro foi o César Borralho, também da UEMA. E, enfim, e a princípio, quando conheci o Sebastião, eu sempre falo, isso aqui não é novidade, eu achei assim meio nervoso, meio confuso. Depois que a gente foi se tornando mais próximo, hoje eu devo uma amizade muito grata, ele me visita, eu visito. Então nós temos uma cumplicidade hoje de amizade, né, muito grande. Uma amizade não só mais do âmbito literário, mas do lado humano também. Que é interessante que muitos dos meus amigos da literatura são meus amigos também de vida, né? Então eu fui conhecendo aos poucos o Sebastião, e aquela impressão que eu tive de um poeta meio confuso, meio nervoso, né? Ele me falou que era justamente porque ele já me achava conhecido e ficou nervoso quando me viu, né? Coisa mais pueril possível, mas era o sentimento do poeta. Eu mesmo, né, quando vi alguns poetas de envergadura, eu fiquei um pouco assim nervoso, mas, né, é normal. A gente que quer conviver nesse mundo da literatura, a gente tem que estar perto, estar buscando quem é bom, né? Então aí eu fui conhecendo o Sebastião e fui vendo que ele se tratava de um poeta com uma poesia muito interessante, muito fora desses padrões, né? Geralmente quando a gente a estreia literária, é ainda aqueles poemas ainda muito românticos ou metalinguísticos, enfim. E não vi nisso, já vi um poeta que buscava pelaquela questão do poema trabalhado, poema seco, né? Aquele poema de vivência, um rapaz de 21 anos, se eu não me engano, 22, mas já com uma poesia madura, amadurecida. E aí fui o conhecendo, enfim, fui vendo. Foi quando ele lançou, né, esse né? E para nossa surpresa, ele já vinha com os poemas bem amadurecidos. Passou o tempo, ele lançou o Glitch, né? Outro livro que também dava continuidade a esse percurso da poesia do Sebastião Ribeiro, essa poesia convincente, essa poesia não mais daquela questão de temas de fáceis resoluções, não. Ele ia no cerne do ser humano, né? Porque aquela coisa mesmo bem aguda, aquela questão mesmo buscando essas intempéries, esse mundo esfacelado do ser humano, temas que ele observava de vivência, tanto também de leituras, mas de vivência, né? Mas assim, sempre com um olhar e busca de palavras que não eram habituais. Não é questão da erudição, mas próprio da formação dele, mas que dentro do contexto do livro dava
que é mais importante, né? Tinha poesia, tem poesia, né? E aí ele, nesse percurso, né? O poeta é um ser inquieto, e dessa inquietude ele também vai tendo as transformações. Não que nos dois livros, esse terceiro livro, que é o que eu vou falar mais um pouquinho dele do que os demais, mais que é o livro mais recente dele, ele já dá um fim mais bem costurado do que os anteriores. Não que os dois anteriores não tivessem, mas os dois anteriores, o Sebastião ele era mais denso, mas dentro da minha concepção, inclusive, eu escrevo a orelha, né? Eu escrevo a orelha deste livro, onde eu chamo de Entre o Caos e a Razão, a orelha do livro, né? que eu escrevo sobre Memento. Então eu observo neste livro já um amadurecimento típico, né, de um homem que está indo para os 30, passando dos 30, indo para os 40, e também as transformações do mundo. Ele vem observando essas transformações, e o interessante é que ele é um poeta que busca seus referenciais, que isso dentro, né, isso aqui vai ser parece até uma coisa cansativa, mas eu busco muito essa questão do contemporâneo, né? Não que eu ache isso a coisa mais importante para um escritor, para um poeta, mas a gente está vivendo em períodos de espaçonaves indo para Marte, né? Novas tecnologias, nanotecnologias, avanços né? Inteligências artificiais, implantes cerebrais com chips, né? Enfim. Então a gente tem esses referenciais, então a gente não pode estar voltando para o tempo das carruagens, né? Falar de pode sim, mas tem que se olhar também essas transformações, que não é uma coisa fácil de se fazer, né? Porque ainda não é uma coisa absoluta, ou melhor, não é ainda um referencial como é que eu posso dizer, que vai ficar de repente, né? Eu tive uma conversa certa vez com outro poeta que busca essa tendência, que é o Agamenon de Jesus. Breve falarei sobre ele, onde ele me colocou essa questão, dizendo, né, que se os referenciais que a gente usa, eles de repente não se transformariam em breve em questões ultrapassadas, né? Mas enfim, então este livro aqui, ele já remonta um Sebastião Ribeiro mais voltado para a questão de equacionar o mundo, um Sebastião mais maduro, mais filosófico, menos cru, né? Menos cru, na verdade, não, menos seco, já olhando nas perspectivas da vida, da existência, um lado, uma solução para esses dilemas. Coisa que nos dois anteriores não houvesse, mas de forma ainda muito sutil. E neste aqui, né, ele é mais confessional, ele se coloca mais no olhar do humano. Apesar da poesia dele ser uma poesia às vezes muito difícil de adentrar para quem não tem uma leitura, pelo menos básica, do que é literatura, do que é esse fazer, né, o ethos poético, enfim. Então aqui ele consegue ser mais colaborador desse mundo que se observa, que está esfacelado. Eu sempre vou falar muito sobre isso, de esfacelamento do mundo, esse mundo que não observa mais, não dá tanto valor mais à questão do homem, do humano, e sim mais dessa questão de cobrar o humano, do seu suor, do dinheiro, capitalismo, enfim. Então, para terminar, eu vou ler um poema
chamado, que eu gosto muito desse livro, né, chamado Escotilha. Escotilha, Sebastião Ribeiro. Falar às pedras essa minha fome, clausuro na casa de cabras. Inevitável, sangrio, acomodado no ouvidos de gengivas. Me desperta, perfura, a serpente faminta, escondida no colchão. Sem escape, o teu olhar sobre o nada, fuga entrançada no correr de nuvem, que floresce sobre o estar e seu instinto. Me reitero disforme, débito de teu infinito, do teu infinito, concedo a vez ao melhor amado, esvazio a gana insossa de uma garrafa na vala. Assim, as coisas na calçada, conselho do gato coxo. Então, se vocês perceberem, não é uma poesia com esses com essa semiologia, com essa questão da escolha dos fonemas tão comuns. Ele sempre busca esse esmero da palavra, mas não, como já disse anteriormente, de forma erudita ou intelectual, mas sim pelo conhecimento que ele tem, pela questão da proposição da forma. Ele é um poeta que a gente, adentrando no livro dele, a gente vai ver que ele trabalha muito bem, ele se equilibra muito dessa questão do caos, sem ser vazio, né? Porque muita gente fala sobre o caos de forma vazia. Ele tem interesse nisso e revela essa questão. E a razão, onde ele faz tipo uma poda, né? Ele poda muito bem os versos que escreve. Tem o Sobioque Mesito, e este é mais uma dica literária.